nós dirigentes inicialmente, na melhor forma de comunicação. Uma vez que cada um se inscreva no Facebook, você tem que se pertencer ao Facebook. Sim, você nos pede a amizade, você tem que ter uma conta no Facebook. Isso. Que aí eu te adiciono. Acho que todo mundo agora, quem pode falar de cadeira sobre mídias e blogs é o Dr. Medeiros, que tem um blog de sucesso. Não cadeira, não, vou falar de perto. É fácil. É só complementar que blog a nossa associação já teve e foi desativado por falta de alguém que dá um trabalho, né, Medeiros? Dá trabalho. Bom, se o colega lá do Mato Grosso tem problema em casa, imagina eu. E além de presidente da associação, né, que eu assumi depois da hora, agora desses 2 anos, eu tive sérios problemas do lado jurídico, que a nossa advogada passou no concurso da Justiça Federal, saiu, consultor jurídico do Medeiros é duplo, porque tem algumas pensionistas ou aposentadas, não sei, que gostam do blog e de repente fazem declaração de amor. O blog do Medeiros. Agora, quando foi da ocasião da Novembrada, lá no Rio de Janeiro, houve uma ainda que excedeu de lá. Disse que eu conheci o Medeiros, ele é muito mais do que aquilo. Você vê sozinho. Aí dá um problema sério, né, cara? Mas eu recomendo a fórmula que eu utilizei em casa para mais ou menos compensar esse tempo que a gente despende a favor da associação, do blog, essa coisa toda, foi fazer uma investida doméstica lá. Tá bom, estão reclamando, eu tenho uma empregada antiga, 51 anos já de casado, vou fazer agora em maio, com a mesma mulher, e aí eu vou ficar mais em casa. E a primeira investida que eu fiz foi na geladeira. Cheguei na geladeira, metade da geladeira estava com os produtos vencidos. Já deu um problema doméstico terrível, vencido. Podia ser por 5 dias, por 3 dias. Eu não cuido muito ali dentro, vai dando, até dar uma dor de barriga. Aí me proibiram de entrar na geladeira. A cozinha, ficou vedada a cozinha. Aí eu fiz outras investidas domésticas e terminaram chegando à conclusão. A minha mulher, eu e a minha neta, quando morava comigo, era muito bom que eu ficasse mais tempo fora. Você já é assim, E aí tem que compensar com pouca coisa. Já passei por Duas coisas. Então, o blog do Medeiros, na realidade, eu acho que era como uma experiência para todos nós, porque a sequência dele, a continuidade dele nesses 3 anos, mostrou que alguns conceitos estavam errados. Que chegavam de vez em quando para mim, isso que eu tenho mais ou menos escutado aqui, o aposentado, o pensionista não entra na internet, não acompanha, não é o que tem sentido. Houve um crescimento, no princípio estava na base de 1.000 acessos diários, depois passou para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Eu fiquei muito satisfeito quando alcancei 10.000 acessos diários, e agora, desde que nós perdemos o PET, está na base de quase 20.000 acessos diários. Então, isso aí é uma coisa para fazer a gente pensar. Claro, tem gente ali que gosta de assunto técnico, outros gostam de assuntos sérios, de vez em quando eu gosto com algum problema, alguns assuntos sentimentais, familiares, não é? Eu conto uma anedota, de vez em quando não gostam, acho picante. A última que saiu sofreu algumas, não é? E é justamente de aposentado, eu falei, não é? O aposentado que em função do VET, não é? Estava com problema sexual em casa. Então, é uma coisa a fazer a gente pensar como lidar com esses instrumentos que nós temos na mão, telefone, celular, internet. Eu só queria falar para vocês, como isso que nós estamos falando aqui dentro do relacionamento com outros associados. Na minha opinião, da hora que está, pode dizer uma opinião, eu acho que o futuro das nossas associações estaduais não é
esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu acho que nós vamos terminar tendo a nossa função restrita justamente à nossa localização. Nós vamos atender aos associados que estão lá no lugar onde a gente trabalha, na nossa capital e nosso estado, principalmente nos problemas deles com a cacique. Eles têm que sentirem, em determinado momento, como estão sentindo lá em Porto Alegre, que precisam do lado deles uma universidade para conseguir apoiá-los quando eles precisam de um exame de saúde mais complicado, quando eles precisam de um atendimento cirúrgico mais complicado, quando eles precisam de um medicamento mais caro. Todos esses procedimentos hoje a CACI dificulta, não dá de primeira mão, não dá fácil, é preciso suar um pouco a camiseta para conseguir essas autorizações. E nós, lá dentro da associação, mantemos um trabalho incessante em torno disso e de bons resultados. Gostaria que vocês pensassem sobre esse assunto. Ali, pegando o gancho aí do Medeiros. Se acertou na mosca. Ó, perfeitamente. Perguntaram para mim qual é o segredo do casamento durar tanto tempo. É fácil, dá razão para a mulher sempre. Com relação àquela instrução que a Lara soltou, para esclarecido. Cartilha da viúva. Manual de orientação. Não, não é para os falecidos, não, para Quem fica vivo. Acontece o seguinte, aqueles canais, como outros que eu vi, eles são feitos para quem entende. Quem lê sabe. Isso. Nossa. Agora quem fica não sabe. Então eu fiz um que é apenas uma página. Simples. Uma página só que pega pela mão e conduz o que é que tem que ser feito. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. O que eu sugeri lá no conselho de Funciona muito bem até agora. Já faleceram 4, 3, no ano passado, 3 faleceram. A família fica perdida. Agora pega aquele manual, aquele manual lá é para quem está por dentro das coisas como nós. Tem que aprender a mandar aqui. Então o que acontece? O que nós fizemos lá ensina assim, passo a passo, o que é que deve ser feito. Entrar no site www.previ.com.br, clicar o lugar, então desse jeito. Mas aí, Não, mas sempre tem uma filha que tem, né? Sempre tem. Se não tiver, como já aconteceu, vai lá na associação e nós fazemos para a pessoa. Vai lá, a Fátima orienta muito bem quem Nós chega lá. fazemos isso lá. Inclusive, eu mesmo me desloco para a Marília, já me desloquei para a Domantina para fazer, porque não tinha quem fizesse. Então, a gente não vai, então manda alguém da associação para fazer. Olha, se não fizer assim, não adianta, porque aquele livreto que a gente recebe é complicado. O camarão é muito... ele é denso, né? Isso é uma coisa mais simples. Pega pela mão dele. Eu tenho um lá que eu chamei minha filha, que é advogada também, e falou: ó, meu filho, o dia que eu está aqui, ó, pega essa pastinha toda aqui, abre ela e faz tudo do jeito que está aí. Você sabe tudo que tem na minha vida, o que tem que ser feito. Acabou. Tem uma viúva, não sabia, já fazia 3 anos que tinha um seguro lá e ela não sabia que o marido tinha seguro. Claro que é. Você é formado. Mas a Abdias, né? Devia fazer com uma Só um minuto. deixar de ser dependente. Só um minuto, é. Ela seria o nosso contexto. Agora, só uma crítica não. Eu não tenho como minha mulher, porque eu fiz na internet, no computador, a noite inteira. Às vezes, de manhã e à tarde na associação, à noite lá em casa. Né? Meu filho não sabe por quê? Porque ela também tem tablet. Né? E ela aprendeu a mexer com internet. E curioso é o seguinte, eu devagarinho consegui fazer ela se interessar e ela pergunta para mim: escuta, e o negócio do Beto, como é que ficou? Foi suspenso, Beto, foi suspenso. Isso aí não tem mais jeito, né? Não tem jeito.
e discutir a Cassi, não credenciou mais ninguém aqui, se não foi atrás do doutor. Não, já está ficando. Eu envolvi ela nos meus problemas. Tá bom. Então, pessoal, a questão é o seguinte, o Medeiros acertou na mosca há muito tempo, eu venho tentando aplicar essa questão do meu investimento, da minha pessoa na saúde, pela qualidade de vida que eu perdi. Recentemente eu tive lá uns 120 dias sem poder andar, sem pegar táxi, sem poder pegar ônibus, andar 43 quarteirões para fazer meu trabalho, almoçar. E eu tenho lá o PAC, que é o Programa de Assistência ao Crônico, mas eu não recorri. Falei, quando eu puder vergar o bambu e não quebrar, eu vou segurar as portas. Com relação ao Conselho de Usuários da Cassi, eu acho que nós não podemos perder de vista, nós fazemos parte do Conselho, ir por uma eleição e disputar e ganhar. Se nós perdemos apenas a eleição, a exemplo do que está acontecendo em Minas Gerais, o pessoal de Leopoldina vai para as reuniões. Onde eu fiz essa carta dos comitês, eu tive uma resistência do funcionário da agência, falou, isso aqui não é importante, não vamos discutir isso não. Aí eu disse para ele, isso aqui é importante sim, que trata da sua saúde. Aí eu fui enumerar para ele as sequelas que eu tive no meu corpo, as dificuldades que eu estou tendo hoje, que acaba transformando a gente amanhã no zumbi, 3 horas da manhã acordado, 5 horas. Mas o objetivo aqui é o seguinte, a exemplo do que está ocorrendo em Leopoldina, a minha sugestão seria ampliar essa base do Conselho, porque eles criaram um sistema que quem só pode participar do Conselho é onde tem clínica assim, seria o Estado de Minas Gerais, olha o tamanho e a dimensão. É Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros e Belo Horizonte. Eu falei, eu não concordo com isso. Governador Valadares, Poços de Caldas, que tinham unidade da Cassi lá, o sul de Minas, né? Então, o que eu estou sugerindo assim? Vocês ocuparem essas posições, no Conselho, nem que vá a FABB subsidiar a ida do colega nas reuniões. Não é impedido, vocês podem participar. Por exemplo, o Conselho de Belo Horizonte, 3 Pontas e Barbacena pode ir na reunião, só não tem direito a voto, mas pode fazer as colocações. Eu acho muito importante. Esse problema, por exemplo, dos convênios, entre nós, a gente pode falar isso aqui agora, eu acho que há uma política velada de entregar a Cassi para os planos de saúde, para a Unimed, para o sistema que estiver vigente ali. O sindicato vai pressionar, o funcionário do banco vai no juiz, vai no promotor ou vai lá. Eu não coloquei isso na síntese, não dá para colocar isso tudo. Vem cá, eu estou pagando um plano de saúde, igual o nosso colega Benhur de Turama, que tinha 3 convênios, um laboratório, um hospital e uma clínica, e a Cassi deixou acabar. Ele teve dengue hemorrágica, quase morreu, a família teve um curso de traslado com ele até Votuporanga, São Paulo. Imagina vocês. Então nós temos que imaginar nessa dimensão mesmo. Por exemplo, quando algum colega aí sabe que vai colocar uma prótese, igual o Barreto fez, a dificuldade que ele encontrou, às vezes ele está colocando aí uma peça no corpo dele que amanhã... Era uma ferramenta para cirurgia. Mas eu estou dizendo que seria colocado. Aí vai se discutir, será que foi colocado a prótese viável, moderna para ele, que não vai ter que retirar amanhã, igual aconteceu com a minha irmã em Bauru, que apodreceu o rosto dela todinho, e ela está toda deformada, tem vergonha de almoçar fora, fazer as coisas, e ela era da Cassi, entendeu? Então isso é preocupante com relação assim. Então, quando vocês falaram aqui que nós temos que criar mecanismos, nós estamos aqui esquecendo do maior mecanismo que nós temos na mão. Nós somos 25 estados, nós poderíamos já estar trabalhando para fazer um deputado federal por estado, no mínimo. A exemplo do que eu fiz no Congresso, quando o Rui trabalhou no sentido da Previ, da lei do Werner Vanderer, que o Valdez Ornelis queria acabar com o consumo de pensão, eu consegui cercar uma emenda que eles queriam colocar a Previ à disposição do mercado financeiro por 9 votos. E se a gente trabalhar nessa direção com a Cassi, a gente pode impedir que a Cassi acabe. Esse grupo que veio aqui até conversar com vocês, é um grupo que não tem experiência de nada, mas eles têm boa vontade, eles não estão com um sindicato, não estão com nada, eles querem fazer um trabalho. E as portas estão fechadas para mim, pessoas do conselho da Cassi me falou, o banco não quer conversa.
E o conselheiro eleito pelo grupo da Miriam Fioc, a tua Fioc, sabe como é que fala o nome dela? Ó, vamos tratar de eleição, nem coisa... Ele lá em Belo Horizonte, não está falando sobre eleição, e disse que o banco não vai discutir questão de cacique, questão de atendimento, essas coisas. O banco não está interessado. Vamos para frente. Okay? Então a informação é só essa. Foque nos conselhos dos estados, onde vocês puderem deslocar, a FABB pagar as despesas, participe. Você pode participar e apenas não vai votar. Mas é um instrumento nosso de, no dia a dia, estar passando a informação para o usuário da CACI lá na base, certo? Termine. Eu acho que a gente tem que discutir uma coisa aqui importante. Que veja bem, eu vou fazer uma pergunta aqui. Na base dedicada à associação aqui que está presente, nesse último ano, teve acréscimo e decréscimo de associados? Nós temos. Tem crescido o número de associados ou não? A vontade do Se quiser morrer, você vai ter que ter. E a associação morreu Agora nós temos que recompor. Tem que ter recomposição. Porque se a gente ficar imaginando, quer dizer, a faixa de normalmente de 60 anos para cima, que hoje são nossos associados, né? 65, 70 anos, está bem associados com 100. Né? Nós temos uma Juliana Nova, ainda em perfeitas condições. E saber o seguinte, até quando as nossas associações vão durar com esse... Então, como é que nós estamos fazendo para buscar os novos associados? Quem são os novos associados? O pessoal da ativa não tem interessante. O pessoal da ativa, principalmente o pessoal mais antigo, que a gente chama, né, que hoje tem em torno de 27 mil ainda na atividade do campo. O pessoal novo, que a gente chama, que é o 98 para cá, você tem uma imensa dificuldade, imensa, né? Inclusive outras entidades que são mais chegadas, o próprio sindicato tem dificuldade de associação, que é quem responde mais diretamente com eles nas campanhas salariais, você tem dificuldade. Né? E a gente tem que pensar qual é a estratégia que a gente vai usar para que essas pessoas, ao se aposentarem, se agreguem nessas associações, porque ela vai ter um fim. É definido. Lá no PV1, ainda tem 7 funcionários que trabalham na ativa. Os 7 são associados nossos que estão na ativa. Nós temos lá 4 previstos, são novos ainda, também são associados. Por que isso é associado? Porque nós fizemos boletins tratando de assuntos de interesse deles, entregando na mão deles, pelo menos cada 15 dias. É uma sugestão aí. É uma sugestão. Aí vem para fechando. O associado, a primeira coisa que ele vai perguntar com você, que vantagem eu levo disso? qual a utilidade dessa associação para mim? O que é que ela me oferece? O que é que ela me oferece que o sindicato não oferece? Você tem que ter uma diferenciação, porque você não vai fazer as atividades de sindicato. É diferente. Então a gente tem que mudar essa estratégia, por exemplo, um tipo que a gente distribui nas agências, né? Para todas as agências, distribuindo de Natal, essa revista nossa. Tá? E nas reuniões que a gente tem, inclusive os novos funcionários que estão em posse agora do Rio Grande do Norte, nós somos convidados, tanto a NAB como a FAB também, os sindicatos são convidados para participarem da posse e a gente colocar as nossas, para que é que servem as nossas atividades, qual o sentido, a luta de cada um, e a diferença entre um e outro, para que as pessoas se conscientizem disso. Tá? Então é preciso a gente montar estratégia para pegar novos associados, porque senão nós vamos minguar. Daqui a 20 anos, provavelmente, se não tivermos mais adesões, vamos acabar com a nossa atividade. Me dá uma informação lá dentro. Só uma informação. Eu não tenho esse número exato, mas em todas as associações, você falou de funcionários da ativa prestes a se aposentar. Em todas as associações, me parece que o número de aposentados não sócios é maior do que os associados. Isso. Nós estamos voltando. Tira aí o percentual dos que estão quase inválidos, mas ainda sobra muita gente. Essa conquista nós não estamos conseguindo. Olha, vamos só para organizar aqui, gente. Nós temos ainda até o prazo previsto cerca de 1 hora.
Vamos fazer o seguinte, o Genésio trouxe um assunto muito importante para discutir sobre Previ. O objetivo dessa parte da tarde foi discutir exatamente como que a gente vai integrar a associação com as associações e com o associado. Eu creio que todos adotaram as sugestões, até boas ideias que ninguém tinha pensado ainda, que alguma associação trouxe, e tentar implementar na sua agência. Ainda falta aqui o Barreto e o não, o Emílio não. É o Arnaldo. Eu estou te chamando, desde que você chegou. O Arnaldo e o Barreto, primeiro, em seguida o Arnaldo. Encerrando a fala do Arnaldo, eu queria que você apresentasse o seu estudo, explicasse por que você está aqui. Aliás, o Genésio é um estudioso de Trabalhou em cima disso muitos é, anos. é uma das pessoas que eu reconheço que é parceiro no conhecimento de Previ, de um Rui Brito, de um Toledal, por aí. Luiz, da Gazeta também, viu? Não é demorado. Da Gazeta Então, peraí, vamos escrever aqui, ó. Barreto Arnaldo, Luiz Álvaro, Laorgue, Olavo, esse? Oswaldo, tá vendo? Oswaldo e Guadalupe. Na Guadalupe a gente encerra, tá bom? Perfeito? Não, mas o horário que tem que fechar a porta. Mas o hotel vai embora. Então nós estamos aqui, ó. Barreto primeiro. Eu também fiz um relatório bem interno com a rosto para poder auxiliar no dar falecimento coletivo. E uma das coisas que eu acrescentei é para o pessoal da família dar uma examinada também no imposto de renda do falecido. Você vai descobrir nos bens lá alguma coisa diferente lá, que às vezes tudo que você vê no banco ali não aparece. Então, é um algo mais que eu acho que é importante. E eu gostaria de receber no meu e-mail, que é barretojj11@gmail.com, quem tiver um trabalho semelhante para mandar para a gente, para poder enriquecer aquilo que a gente está tentando fazer. Tem gente que sabe que pode ter alguma lacuna no nosso trabalho, embora ele tenha sido utilizado praticamente em 2 casos recentes e que resolveu, mas eu sei que todos os colegas podem passar coisa muito importante para a gente para facilitar mais. Repete, por favor, o seu e-mail. Barreto? Barreto, jj11@gmail.com. 11. 11 em números, viu? Não. Arroba o quê? gmail.com. Gmail. É só isso, o negócio é rápido porque a gente não pode perder. Arnaldo, É só em cima da fala do Bernin, realmente a questão dos nossos associados, o tamanho da associação está ajudando, é um problema. Nós conseguimos aumentar alguma coisa nos últimos 3 anos, inclusive no ano passado, eu trouxe 100 associados, começando, pelo menos quando eu cheguei, tinha 600 e tanto, hoje nós estamos com 1.210, 1.215. Mas um dos pontos que fez com que a gente conseguisse, inclusive até funcionário da ativa dele, ações coletivas. Essa daí chamou mais algumas pessoas. Porque a gente tem feito um trabalho, vamos dizer assim, boca a boca, que eu participo de vários grupos, inclusive até na APP, mas é difícil. O pessoal muito acomodado em cima daquela pergunta, o que é que eu vou ganhar com isso? Mas não adianta você explicar, porque senão, primeiro eu espero acontecer para depois eu estar lá. É difícil, mas estamos fazendo. E aqui em Brasília, principalmente, que o nosso universo hoje de aposentado é entre 6 mil e 7 mil pessoas. Você vê, a gente tem quase nada. Quase nada. Quantos associados da BPF? 1.210 por aí hoje. Tá? Ainda tem o problema dos que não conseguem pagar. Qual é o percentual ativo e aposentado? Não, da ativa e aposentada eu não sei. Da ativa, nos anos 90, era em torno de 8 mil. Hoje eu não sei quanto é que é, mas hoje nós temos em torno de 7 mil aposentados. Não, associado. Ele está falando Relação associados. de associados. né? Os fase associados lá, ativo e aposentado. Não. Por que não tem isso? Você não tem classe separada? Por categoria? Não.
Não tem. Na nossa associação nós temos 3 categorias. Associado efetivo, que é o aposentado, literalmente. As pensionistas e os colaboradores. Assim, você quer dizer, os dativos é tipo colaborador, mas eles são a associação é de aposentado, né? A nossa é geral, né? Contempla todo mundo. Não, essa aí nós temos, mas é pouca coisa que a gente tem que considerar muito. Se tivermos 10 ou 15, tem muito. É por conta de uma ação coletiva que nós fizemos aí. E é por aí vai. E a gente trabalha nisso, que eu queria até estar comentando, inclusive eu comento muito, por exemplo, as associações de aposentados, como a gente está conversando com a advogada para estudar, a atualização da tabela do imposto de renda. Tem briga aí da OAB, do STF, mas eu acho que se a gente entrar com uma açãozinha nossa brigando lá, a gente perder é muito difícil. Entra com ação coletiva e buscando a atualização da tabela, buscando os últimos 5 anos, e daí para frente usar o índice, que inclusive o deputado Augusto Carvalho, através de uma proposta minha, ele colocou aí essa proposta de projeto de lei em agosto do ano passado para as tabelas serem atualizadas e ser corrigidas pelo IPCA, se não me engano. Até hoje está lá engavetado. Essa daí, quando o PT tiver, não sabe, porque os caras disseram, mas essa aqui a gente não entra aqui no esquema, não é nem discutível. E uma outra coisa que me chamou a atenção, no final do ano passado, em dezembro, no dia 24, a Dilma assinou aí uma lei e promulgou, dizendo que todo o pessoal que recebe o PLR, né, participação no lucro, a partir de até R$6 mil não incide imposto de renda, a partir de R$6 mil e R$1. Eu achei um negócio interessante e um índice muito alto. Aí eu digo, vamos falar com os advogados para estudar, para ver se a gente não coloca o idoso, buscar uma brecha para jogar o idoso aí nesse percentual, que é a partir de 65 anos, a diferença que eles dão para a gente é uma mixaria, não serve para nada praticamente. Então, a gente tem que buscar caminhos. E tem que discutir isso e ver com o advogado se outros caminhos nós poderemos conseguir também, não só a questão da briga do banco, eu previ, vamos fazer esse tipo de coisa também. Porque num país como o nosso, um aposentado, vamos dizer assim, que ganha um benefício aí de 3 ou 4 ou 5 mil reais, pagar 27,5% de imposto de renda é crime. Eu acho um crime muito grande. Então a gente tem que lutar contra isso. Só isso que eu queria deixar para vocês. Bom, Rio Grande do Norte, está faltando um homem lá na festa, né? Vitória não dança de salão. Vitória a gente contrata uns 3 numa academia e tem umas impressionistas também. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente buscou durante um tempo e conseguimos há 2 anos atrás. Nossas 2 funcionárias da FAB são 2 aposentadas. A partir daí melhorou muito, porque elas falam o nosso idioma. Nós tínhamos uma secretária antes que a gente contratou, que chegou um colega e disse assim, olha, eu trouxe meu espelho. Então existe uma linguagem nossa. Toma meu cocar. Que só nós mesmos conhecemos. E com isso, com essas 2 aposentadas, vocês precisam ver como é que a coisa andou. Entendeu? Essa do espelho, a mulher deve ter falado assim, pô, esse cara está caducando. Faz um papel, dá mais de cabeça branca. Dá mais de cabeça branca botando um papel dentro do espelho. Mas então com isso agilizou demais, que a gente dividiu tarefas lá. Uma cuida daquela parte interna, burocrática, e a outra a gente separou no lugar lá, vidro, que é exatamente quando falece algum colega nosso, passados uns dias, vai lá, né, a viúva, geralmente com um neto, filho, e passa uma tarde lá, e a Fátima... Vai a primeira, vai a segunda. Exatamente. Entendeu? Aí às vezes vai a primeira, vai a segunda, vai a terceira, ela atende as 3 às vezes. Você tem que se virar. E ela sai de lá, tudo resolvido.
servido, as ligações, do seguro, porque já foi dito aqui que às vezes a mulher não sabe nada da vida do marido. E já teve caso lá, nós tivemos que dar dinheiro para passagem de uma pensionista que foi lá para resolver o negócio que estava tudo preso, o dinheiro estava todo preso, não tinha conta conjunta, não tinha nada, ela entrou lá, foi, no final a gente teve que ajeitar para voltar. Então, repetindo, se a gente conseguir, olha, e tem no mercado, hein? Às vezes colegas nossos que aposentaram, eles não conseguiram, que querem trabalhar ainda, continuam estão ainda jovens, com 55 anos. E também precisa, né? E precisa trabalhar, gente. Olha, melhorou muito. A gente chega a falar lá nas nossas reuniões que atualmente com essas duas, a gente não está atendendo os nossos associados, a gente está cuidando dos nossos associados. Uma delas é a nossa ouvidora. Por causa desse tratamento que elas estão recebendo lá, dessas duas aposentadas que conhecem tudo. E vai aumentar o número de sócios. E vivem aquela situação. Eu não sei, quem aqui participa ou já participou de conselho de usuários? Na hora, você que fala. Já está falando. Gente, semana com vocês, prazer, tá? Eu tenho que ter um horário que amanhã cedo eu tenho que estar em Goiânia, eu tenho um compromisso lá, vou batizar. Isso, fui, tchau. Tá bom? Será que é possível marcar a reunião no segundo semestre entre agosto e setembro para não pegar chuva no Rio? Com certeza. É uma sugestão que eu deixo. Um abraço para vocês. Obrigado pela participação. Imagina. Obrigado a vocês. Estamos tentando voltar. A grande minoria já participou de conselho de usuários. Eu participei e continuo participando do conselho de usuários do Rio Grande do Sul. E acho que isso é muito importante para nós também. Eu vou falar um pouco do Conselho de Usuários do Rio Grande do Sul, porque conheço bem ele. Vocês sabem que o Conselho de Usuários é uma coisa que o banco e a própria CACI, num primeiro momento, foram radicalmente contra. Não queriam o Conselho de Usuários. O Conselho de Usuários começou a se mexer e as coisas começaram a mudar. Hoje, ainda existem resistências do banco e da CACI com relação ao Conselho de Usuários. Tem muita gente que pensa que o Conselho de Usuários é para criar problema para a CACI. Com uma certa razão, porque muitos conselhos de usuários se limitam a simplesmente ouvir reclamações de funcionários, e cada um tem a sua reclamação, o seu problema com a CACI, e que só fica lá correndo, me permito a expressão, incomodando porque tem que resolver o problema do fulano, do beltrano, do ciclano. Eu acho que o Conselho de Usuários pode ser um pouco mais do que isso. Ele não é deliberativo, ninguém tem dúvida disso, ele não tem força para deliberar alguma coisa dentro do CACI, mas ele pode e é consultivo. E sendo consultivo, ele pode colocar coisas, implementar e tentar colocar coisas dentro da CACI. No caso do Rio Grande do Sul, o Conselho de Usuários tem uma representação bastante ampla. Não é só o funcionário ou coisa. A FABDRS, por exemplo, indica 4 pessoas para o Conselho de Usuários. 2 aposentados, um titular e um suplente, uma pensionista e um suplente, e que participam de todas as reuniões. Participam do Conselho de Usuários, o Sindicato de Bancários, a Federação de Bancários do Rio Grande do Sul, os funcionários da ativa, representantes das diversas entidades, departamentos, ou coisa, como é que chama hoje em dia, do banco, das agências. JEPS. Sei lá, JEPS, superintendência, agências. O pessoal do interior tem representatividade, onde tem clínica assim no interior, tem certamente um representante, onde não tem também tem alguns representantes, nas cidades maiores e tem representantes dentro do Conselho. O Conselho se reúne dentro da unidade da CACI. Não sei se em todos os estados é assim, pode ser que seja especial, mas as reuniões são dentro da unidade da CACI. E quando a coisa começou, um pouquinho de história, a crescer mais, não deixou mais de participar das reuniões do Conselho de Usuário o gerente da CACI e, no mínimo, um gerente de negócios. Aqui tem um gerente de negócios, porque viram que a coisa
tinham que participar porque tinham que conversar sobre as coisas. Então há uma participação muito grande. E fruto disso aí, para resumir um pouquinho mais, surgiu lá uma ideia que acho que comprova isso que eu estou dizendo, que o Conselho de Usuários pode influir nas coisas da CACI, quando for positivamente. Foi a história, que não sei se todos conhecem, que é o projeto Agente Facilitador, que, no meu modo de entender, deveria ser implantado em todos os conselhos de usuários. Se todos não sabem, o Agente Facilitador foi uma ideia criada dentro do Conselho de Usuários e adotada no Rio Grande do Sul, e que hoje tem 66 agentes facilitadores no interior do Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul? Só no Rio Grande do Sul, em diversas cidades. Tem algumas cidades que tem mais de um, mas e 95% desses 66 são aposentados, são funcionários aposentados. Um ou outro aí que é funcionário da ativa. O que eles fazem? Eles servem sem remuneração. Sem remuneração. É voluntário. Não, trabalho voluntário, trabalho de engajamento. A grande vitória desse projeto foi melhorar o credenciamento de médicos e hospitais e tudo mais no interior do estado, que é o grande problema da CACI hoje em dia. Aliás, sempre foi, mas é o grande problema. Por quê? O que acontecia lá era simplesmente, temos problemas lá em Rio Grande. Vai o gerente de negócio da CACI em Rio Grande para tentar fazer contato com os médicos que se descredenciaram, que não querem receber, passa um dia lá, consegue falar com uma pessoa e não é recebido, fica na sala de espera esperando não sei quanto tempo. O que faz o agente facilitador? Ele sabe quem são os médicos, ele conhece os médicos, ele conhece as entidades, ele sabe com quem conversar, ele faz o trabalho de abrir essas portas. Quando o gerente de negócios vai lá, eu diria assim, 50% do negócio já está fechado, porque ele já trabalhou, ele já conversou com as pessoas, ele abriu as portas para que a CACI entre lá e faça o credenciamento. Foram credenciados no período de um ano, mais ou menos, se eu não erro os números, mais de 900 médicos no interior do Rio Grande do Sul. Só com esse trabalho. E quando a CACI se deu conta disso, cresceu o olho e falou, olha, isso pode funcionar. E eu acho que pode, que deve ser estendido aos demais conselhos de usuários. E é uma maneira de mostrar como é que o conselho de usuários, não sendo deliberativo, pode influir sim nas coisas da CACI. Não adianta ir lá só na CACI e brigar porque fulano de tal foi mal atendido, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não veio o remédio. A gente faz isso também lá dentro do conselho de usuários. E às vezes faz assim, está na reunião, veio aqui a comprovação de um problema qualquer, está ali o gerente, a coisa funciona. E passou a funcionar melhor ainda quando se deram conta de que o conselho de usuário era propositivo, ele está lá não para brigar com a CACI, está lá para ajudar a CACI a resolver os problemas que são nossos. A agência os problemas que são nossos. Se a gente pode fazer isso, e acho que isso deu uma grande incentivo ao pessoal aposentado no interior. Não está fazendo nada, entre parênteses, não estou fazendo nada, estou fazendo alguma coisa. Claro, tem que ser um trabalho voluntário, não tem como remunerar isso aí, porque a CACI é um serviço de campo. Mas o camarada está lá na sua cidade, conhece todo mundo, tem facilidade de comunicação, tem acesso muitas vezes à agência do banco, porque a agência é menor, aquela coisa, não é como uma agência grande que a gente não tem os acessos facilitados. Acho que é um trabalho muitíssimo importante. Eu acho aí o seguinte, a gente tem que lembrar que esse voluntário facilitador, ele já está numa fase de mais idade também, quanto melhor a CACI funcionar, ele vai É isso aí. Olha, vamos seguir pela hora. Só o seguinte, você citou um fator muito importante do conceito do usuário, e hoje nós falamos também muito em comunicação. Também é outro fator que o conselho do usuário, você sabe que é precária a comunicação da CACI, né? Então ele pode, até porque fazem parte do conselho indicados por entidades que têm comunicação, têm veículo de comunicação. Então também pode servir também de pegar as informações da CACI e retransmitir isso para o processo social. Todas, né? A ABB Porto Alegre tem um colega indicado para ser participante do Conselho de Usuários. E todas, estou vendo. Você vê aquele site da CACI é horroroso, né, Laura? Oi? O site da CACI é horroroso, não tem nada. Isso a gente já pode tem um estudar. problema muito grande. A CACI, no meu modo de entender, comunica muito mal.
muito. E esse é um dos problemas que ela tem. Isso gera o contrário. Se você não tem comunicação adequada sobre as coisas da CACI, você acha que a CACI é ruim, você acha que a CACI está te atendendo mal, quando em muitas ocasiões não é isso. É que você também não sabe bem das coisas e a CACI não te dá o suporte necessário para que as coisas sejam facilitadas. A CACI comunica muito mal. Isso tem que ser mudado. Mas esse aspecto do Conselho de Usuários é que eu queria ressaltar. Acho que é uma experiência muito válida, é um aprendizado muito... Oi? Bom para as associações. Claro que também, bom para as associações. É uma boa E ideia. é um jeito da gente de um modo diferente, influir nas coisas da CACI, porque na medida que o Conselho de Usuários está lá atuando, algumas coisas podem começar sim a mudar. Eu diria que lá no Rio Grande do Sul mudou algumas coisas com relação à CACI. Uma coisa que eu diria que foi também pelo Conselho de Usuários foi a política de medicamentos, aquela entrega de medicamentos, aquela experiência que começou lá no Rio Grande do Sul com a Panvel, que hoje acho que já está no Brasil inteiro. No primeiro momento, a dona Maria da Graça um dia me pegou lá na mesa, nós vamos acabar com esse convênio com a Panvel. Me disse para mim, vamos acabar com esse convênio com a Panvel. 2 meses depois, ela voltou lá e disse, olha, é o melhor convênio que eu já vi na minha vida, nós vamos ter que estender isso para o resto do Brasil. Hoje está estendendo para o resto do Brasil. Começou lá, numa experiência que se fez localmente, e que de repente abriu um caminho dentro da Brasil. Coisas boas podem acontecer através do Conselho de Usuários, sim. Obrigado. Oswaldo, em seguida Guadalupe e fechamos. Gente, vamos evitar conversa paralela, telefone. Nós falamos muito hoje de comunicação, aqui a gente falou bastante de comunicação, e também no problema de aumento de associado para nossas associações. Verificando, a gente temos hoje, pela Previ Informações, tem 90 e poucos mil aposentados e tem mais 100 e pouco, mais 25, mais ou menos mil na ativa. Isso vai representar, eu sei 30 mil, não sei quantos desses são associados. Agora, tem coisa que a comunicação às vezes acaba deixando. Mesmo nos associados, os acontecimentos que vieram ocorrendo na Previ, nós que conhecemos, mas olha, a grande maioria não sabe, desde quando houve a intervenção, a mudança do estatuto, a perda dos direitos, a extinção do corpo social, ninguém sabe disso. A maioria dos associados, como nós passamos, o Banco do Brasil foi a nossa casa. Eu tinha confiança total nele, íntegra nele, como também na Previ. E com essa mudança, a gente está vendo que a coisa mudou. E esse pessoal que não sabe, eu não sei não, mas mais de 90% dos aposentados não sabem o que aconteceu com isso. Eu acho que a Previ é a mesma dos anos 80. Entendeu? Se lá o presidente Previ mandar ele votar em qualquer coisa, porque é uma votação obrigatória, e o presidente Previ mandar votar, todo mundo, Previ, ali no Banco do Brasil é a palavra-chave, como sempre foi para nós. Eles vão e votam. Então está faltando muito desse conhecimento de alternância que houve. Então teve lá, o último estatuto de 97, depois veio todos aqueles empurrados para nós mesmo. Até ano passado teve um último agora. Então, ninguém sabe o que está acontecendo. Também não o que está acontecendo. Para ele dar certo, a gente não entende o que é. Eu falava, sabe, uma revista, lenda certa. Isso não é comigo. Foi para lá e vai ver. E vai deixando que as coisas vão se avolumando. Eu acho que eu sei, uma ideia minha, seria fazer um trabalho a nível nacional, atingir não só os associados, mas também tentar chegar naqueles que não são associados. Uma maneira de chegar a cada estado, cada associação, da melhor maneira, dentro do seu contexto, da sua realidade, porque o que se aplica ali em Pano, se aplica em Fortaleza, não se aplica em Curitiba, no Porto Alegre, cada um vai pegar na sua e tentar levar ao máximo esses conhecimentos. Talvez até uma coordenação aqui da Associação Federal. Que através faz um voto,
informações depois posteriores, mas levar esse conhecimento para os seus, saber que realmente o que é que está acontecendo. Feito isso, talvez até hoje nós não temos mais nada para fazer, não temos poder nenhum mais na Previ. Nós somos simplesmente os assistidos na Previ. Quem decide é o Conselho Deliberativo. O máximo que nós podemos fazer hoje é propor para o Conselho Deliberativo uma alteração do estatuto. Propor, desde que nós consigamos 1% de assinatura de associados. Não adianta, não vai ser pautado na reunião. Não vai, mas é uma ideia. Se nós conseguíssemos fazer um trabalho, pegar 20, 30 mil assinaturas, vai ser, talvez não vai dar nada, não vai resolver nada isso aí. Pedindo alguma coisa, ou uma aprovação, ou uma alteração do estatuto, aprovando, por exemplo, digamos, a aprovação das contas, não cabe mais a nós também. Antigamente tudo ano vinha. A partir de 2002, em aprova o Conselho Fiscal, eles criam uma auditoria independente, que eu não sei até onde essa diretoria independente é independente, vai para o Conselho Deliberativo e depois vai para a Breivik. Também não sei até onde que a Breivik é confiável para nós. Sinceramente não sei, eu tenho medo de penso da prova um que vai lá. Né? Então, talvez fosse alguma alteração nesse problema, por prestação de conta. Então, tudo está tudo faz, nós podemos hoje apenas ser, a conta nos é apresentada. Não é pedir uma opinião nossa. Então, talvez no mínimo, a gente pudesse pegar a posição de conta dele e estudar. E se for o caso, pegarmos nós uma auditoria independente para analisar as contas, independente da deles. Eu não constato no estatuto, eu sei que isso vai esbarrar, mas feito um trabalho desse, com um nível, inclusive de quem não são associados, que eles tomam pé da situação, um fator importante foi agora com a saída do BET. Quem estava por dentro, quem não estava por dentro alienado, quando a Previ soltou o BET, nossa, beleza, mas foi um anjo. Agora se virou, o que é isso? Aconteceu, né? Então, não sei até onde que também esses BETs têm o seu valor. Se eles não forem, se eles foram realmente houve esse BET, foram trabalhados para poder fornecer o banco. Então, o que é importante é que isso leve ao conhecimento das pessoas que não são, inclusive, associados ou em ativa, pode ter certeza que, tendo isso, as associações transculturais, nós vamos ter um número muito grande de adesões. Tá? Não só apoiar de baixa apoio político, é o que eu vejo. Isso é um trabalho que eu sugiro que seja coordenado aqui por uma direção aqui nacional e a gente, cada um dentro do seu limite, do seu estado, das condições, cada um fazer um trabalho de divulgação o máximo possível. Eu creio que isso vai contribuir muito para o fortalecimento nosso. Eu fiz essa proposta que você falou aí, de colher assinaturas, 10%, e apresentar ao Conselho Deliberativo. Né? A informação que eu tive foi o seguinte: o presidente do Conselho nem pauta, nem coloca na pauta. Isso aí. Eu creio que a saída para isso aí é virar a mesa, sabe o quê? Os eleitos, tanto do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, todos eles, virar a mesa. Se rebelar contra atitudes de bloqueio que eles estão lá dentro e tornar público isso aí, torna público. Se rebelar, que quer dizer, é chegar ao extremo de colocar isso em público, publicar isso em notícias. Mas, vamos, gente, vamos, não vai virar debate. Daí o pessoal lá também não gosta. Nós encerramos com Guadalupe e passamos a palavra ao Genésio. Vai lá. Não, tudo que foi dito aí das associações, cada uma tem a sua maneira de agir, só que nós não podemos esquecer de que tem aqueles cabeça de bagre, cabeça dura, recebem correspondência da Previ, da CACI, da ANAB, das ABBs, das nossas associações, e rasgam e jogam fora, depois vem perguntar o que acontece. Quanto a isso aí, infelizmente, nós não podemos fazer nada.
mas o Abdian entrou no assunto que eu ia falar a respeito de virar a mesa, que nós temos que botar a boca no trombone. Quero parabenizar a turma de Salvador pelo que aconteceu lá com o Zé Bezerra. Nós não temos que ter medo não, gente. O máximo que eles podem fazer, esses velhinhos caducos, mas depois que a gente atinge uma certa idade, a gente tem direito de falar tudo que quer e aguentar a consequência de falar. Ele vai gagar, passou, mas dentro disso a gente vai falando as nossas verdades. Eles têm que sentir o contra-ataque. Tem que sentir o contra-ataque. Não pode ser assim, livre do jeito que está sendo, de todos os lados, não. Nós temos que reagir, a gente espera que nas próximas apresentações o pessoal reaja e nós temos que cada um reagir a seu modo. Cada um pensa de uma maneira aí, vamos ver como é que isso vai ser feito, se é através da internet, através de jornal, através de conferência ou através de celular. O outro assunto, pessoal, vocês viram aí que o déficit da associação, a Isa não me deu poderes para eu falar isso não. Estou falando antes, porque você nem sabe o que eu vou falar. Não sei o que é não, eu sei que você disse. Associação? Da federação. Da federação. O déficit da federação foi de R$ 3.434,30. E nós ouvimos de manhã o pessoal falando sobre o superávit da Previ. Ou excesso ou falta. Se tem excesso, tem superávit. Se tem falta, é porque está cobrando pouco, tem que aumentar a mensalidade. Como no caso do fundo de pensão, ele tem que empatar para poder ver que a gestão está cumprindo as necessidades. Mas no caso da federação, ela não pode continuar trabalhando com déficit. Também não pode continuar tendo ajuda só da Unamib e de algumas outras associações. Então eu, Guadalupe, vice-presidente da AFABB Barbacena, solicito aquelas associações, aquelas AFABs, que têm condições econômicas, que não contribuíssem só com o mínimo, que dessem uma contribuição voluntária, ou então que se partisse para aumento. Gente, é uma mixaria o que se paga. Analisa aí as grandes associações, o máximo quanto que é, Isa? 350. R$350. É uma mixaria. Vamos analisar isso conscienciosamente e ver o que pode ser feito no sentido de que não aconteça nas próximas reuniões a Isa, quando a AFBB não podia nos receber em Xerém, que a AFBB contribui com essas reuniões na Xerém, não tinha condições, a nossa reunião ia ser adiada para posterior. Isso não pode acontecer não, gente. Essa reunião que está sendo realizada hoje, ela deveria ter sido antes, logo no início do ano. E eu fui uma das que mandei e-mail para a Isa dizendo que tinha que haver sim a reunião e se tivesse sido antes nós poderíamos. É para não falar em eleição, mas eu não vou entrar no mérito da questão. Poderíamos aqui da federação sair num consenso de apoio a chapas que poderiam ser muito melhores do que as 4 que estão na CACI e na Previ. Sem críticas, sem nada, nós vemos que tem chapas muito fortes, chapas muito boas, mas tem chapas que estão concorrendo pelo simples fato de concorrer. Então, companheiros, eu chamo vocês e eu desde já digo que Barbacena não pode contribuir, porque não tem seguro, não tem consórcio, não tem nada, tem só as nossas despesas normais, mas aquelas que têm condições, e eu já disse antecipadamente que a Isa nem sabia que eu ia falar. É só isso, obrigado.